eu separei alguns exercícios aqui que eu queria discutir com vocês. Então, sobre a notação dos intervalos aberto e fechado. Realmente, pessoal, tem tem uns errinhos, né, no material, né, mas são fáceis de serem corrigidos. Então, por exemplo, a bolinha aberta representa o intervalo aberto e a bolinha fechada representa o intervalo fechado, certo? De forma que, se isso aqui for, por exemplo, menos 2 e 5, certo? Esse intervalo equivale ao intervalo aberto em 2, e aí vocês podem usar o parênteses, né? Aberto em menos 2 e fechado em 5. E aí usa o colchetes. Ou usa o parênteses aqui ou o colchetes para fora, tá bom? Se quiser pode usar o colchetes para fora. Ok? Então, vamos representar graficamente o conjunto dos números reais menores ou iguais que 2. O item 5. Então vamos para o item 5. Então, xx é menor ou igual que 2. A gente pode pegar aqui a reta, certo? Eu vou marcar o numeral 2, certo? Bolinha fechada. E os números menores ou iguais que 2 estariam nessa representação. X maior ou igual que 2, menor que 5. Então, novamente, aqui a gente tem um intervalo. Então, vou representar aqui por um segmento de reta. Menor ou igual que 2, menos 2. E aí a gente vai usar aqui a bolinha cheia no extremo inferior e a bolinha aberta no extremo superior. Aqui menos 2 e 5. Como é que ficaria esse item 7? Bem, o item 7 no caso, aberto no infinito. O infinito nunca se fecha, né? Então, vamos representar aberto em 7. Então, isso aqui seria equivalente a dizer que o x é menor que 7. Bolinha aberta no 7. Então, isso aqui seria o conjunto representado pelo item 7. Pessoal, o vídeo trava um pouco, mas se vocês voltarem voltarem uns 30 segundos, isso não vai acontecer.
Bem, e para encerrar aqui esse item 1, fechado em -3, fechado em 3. Então você pega aqui um segmento de reta, bolinha fechada à esquerda também, de -3 até 3. Estão todos os números reais de -3 a 3, incluindo os extremos. Como é que eu representaria agora o item 10? X é maior ou igual que 2 e menor ou igual que 6. Então a gente tem aqui novamente um segmento de reta, né? Menor ou igual que 6, bola fechada. Maior ou igual que 2, bola fechada. Vamos colocar aqui 2 e 6. Então aqui seria o item 10. Próximo item. Então aqui, pessoal, o item 19, por exemplo, você tem aqui a reta real e intervalo aberto, bolinha aberta no -2, bolinha aberta no 1. Que conjunto seria esse? Aqui é o conjunto aberto no número 2, número -2, e aberto no número 1. Ok? Aqui seria o que? X maior ou igual que -1. Então, fechado no -1 e indo mais infinito, aberto. Tá ok? Vamos subir aqui. Uma outra questão que eu achei interessante seria as simplificações. As simplificações. Então vamos pegar o item 45, por exemplo. Como que eu vou simplificar essa expressão, né? Então, se o x e o y são diferentes de zero, pessoal, a gente pode simplificar. Então, se eu tenho x à quarta vezes y ao cubo sobre x ao quadrado vezes y à quinta, eu posso simplificar aqui x à quarta com x ao quadrado, que vai dar x ao quadrado, e y ao cubo com y à quinta, que vai dar o y a -2, e eu posso colocar ele aqui no denominador. Então essa fração pode ser equivalente a dizer que é x ao quadrado sobre y ao quadrado. E aí, usando as regras de potenciação, isso vai ser x sobre y, certo? Elevado ao quadrado.
Bem, vamos pegar outro. Esse aqui. 3x ao quadrado vezes y à quarta sobre 3y ao quadrado. Como que a gente pode simplificar essa expressão? Então, vou escrever aqui, pessoal, 3x ao quadrado vezes y à quarta sobre 3y ao quadrado. E a gente pode simplificar aqui, veja, esse quadrado aqui, né, a gente pode usar a regra da potenciação. Aqui, ó, ao quadrado, a gente pode usar a regra da potenciação, né? E isso vai dar 3 ao quadrado, só essa parte aqui, isso vai dar 3 ao quadrado, x à quarta, tá ok? E a gente pode simplificar este x à quarta com este y ao... desculpa, pessoal. Então, esse x à quarta fica aqui sozinho. Esse y à quarta pode ser simplificado com esse y ao quadrado, tá bom? Então, isso aqui vai ficar 9, né? 3 ao quadrado sobre 3, né? Isso vai dar 3. Então, 3 ao quadrado sobre 3, isso vai dar 3. X à quarta dividido, aliás, multiplicado por y ao quadrado. Essa é a forma mais reduzida dessa expressão. E aí a gente está usando as regras de potência, né? Você tem que distribuir o expoente, né? Mantendo a base, né? E fazendo as simplificações, juntando as bases e fazendo os cálculos, subtraindo ou somando os expoentes, a depender se você está numa operação de divisão ou de multiplicação. Vamos pegar outro aqui, esse item 48, 2 sobre x y elevado a menos 3. Bem, esse aqui, pessoal, a gente pode inverter essa base e trocar o sinal do expoente, né? Isso vai dar x y ao cubo, certo? Sobre 8, que é 2 ao cubo, tá ok? 2 a menos 3 vai para o denominador 2 ao cubo e xy menos 3 vai para o numerador como xy ao cubo. Vamos pegar esse aqui que tem as letras A e B. - 49. Vamos abrir o 49 aqui então. Vamos responder o 49.
49 x a menos 3 y ao quadrado elevado a menos 4, certo? Dividido por y à sexta x a menos 4 elevado a menos 2. E como que a gente pode simplificar isso? Bem, vamos usar distribuir primeiro esses expoentes. Então vocês podem inverter as bases, né, e trocar os sinais desses expoentes. Mas aqui eu posso repetir esse x menos 3 vezes menos 4, que é 12, y menos 4 vezes 2, menos 8, no denominador y menos 6 vezes menos 2, menos 12, x menos 4 vezes menos 2 é 8. Agora a gente vai fazer as devidas simplificações. X com x e y com y. Então aqui a gente pode escrever tudo, né, numa linha só, usando aqui as propriedades da exponenciação, tá? Então x a 12 no numerador, x a 8 no denominador. 12 menos 8, x a quarta. Y a menos 8 no numerador e y a menos 12 no denominador. Se eu transferir esse y para o numerador, esse y a menos 12, ele vai ficar y a 12, tá? E 12 menos 8, né, fica 4. Então isso também vai ser y a quarta. Veja novamente, y a menos 12 no denominador equivale a y a 12 no numerador, tá certo? E o y a menos 8 aqui no numerador equivaleria ao y a 8 no denominador. Então, na verdade, isso aqui equivale a x vezes y elevado à quarta. Bem, vamos pular mais um item. A magnitude de um número real é sua distância à origem, tá? Então, quais são os números reais cujas magnitudes são menores que 7? Bem, pessoal, esse conjunto é o conjunto. A gente tem aqui a reta real, nós temos a reta real, a origem, certo? E os números cuja distância à origem são menores que 7, né? Então vamos marcar aqui o 7.
os números que têm a distância à origem menor que 7 vão compor este, né, este grupo aqui que eu estou colocando, destacando em azul, ou este grupo aqui que vai até o -7. Então vou marcar aqui também o -7. Veja, todos os números, né? Vou abrir a bolinha, bola aberta, né? Porque a desigualdade é estrita, de forma que o intervalo de -7 a 7 compõe o que? Um número aqui, por exemplo. Vamos escolher um número aqui. Vamos ver, -3. -3 está aqui. Qual a distância do -3 à origem? 3, certo? E o 3, por exemplo. Vamos marcar o 3. Qual a distância do 3 à origem? 3. Essa distância é menor do que 7? É. Então, os números reais cujas magnitudes são menores que 7 é o conjunto, certo? Aberto em -7, aberto em 7. Ok. Bem, nesses exercícios aqui de 1 a 4, a pergunta é se as regras são funções. Bem, pessoal, para ser função, vamos lá, vamos relembrar aqui o conceito de função. Conjunto de partida contra domínio. Elementos de domínio, elementos do contradomínio. Para ser função, pessoal, todos os elementos do domínio têm que ter uma imagem. Eles podem ter a mesma imagem? Podem, mas eles têm que ter imagem. Então esse cara vem para cá, esse cara pode ter essa imagem aqui, certo? Esse cara aqui tem essa imagem. Enfim, não sobram elementos no conjunto de partida. Conjunto de partida. Aqui a gente chama isso de contradomínio. O conjunto dos elementos do conjunto partida que tem imagem, né, é chamado conjunto domínio. Nesse caso aqui, o domínio é exatamente o conjunto de partida, é o que define a função. E essa imagem, né, esse cara aqui, esse conjunto é o domínio. E aqui a gente tem o conjunto imagem, que são os elementos
do contradomínio que estão conectados a algum elemento do domínio. Isso aqui é o conjunto de imagem. Bem, para ser função, todo mundo do domínio tem que ter imagem. E essa imagem tem que ser única. Você não pode ter duas flechinhas. Por exemplo, esse elemento aqui não pode ter duas imagens. Ele já tem essa imagem, certo? Ele não pode, por exemplo, ter outra imagem. Isso aqui seria proibido, tá? Então isso graficamente, pessoal, é a mesma coisa que a gente olhar aqui um gráfico. A gente vai olhar aqui um gráfico, aqui o meu sistema coordenado. Para ser função, a gente não pode ter, certo, espaços assim, por exemplo, gráficos assim, sinalizando que tem um elemento de domínio com duas imagens. Esse elemento de domínio estaria com uma e duas imagens. Isso é proibido. Não pode ter se for função. Tá ok? Então é o seguinte, pessoal. Olha essa regra. Y igual a x raiz quadrada de x menos 4. Y igual a raiz quadrada de x menos 4. Como que a gente sabe que isso aqui é ou não, pode ser ou não a regra de uma função? Bem, então como é que a gente sabe que isso é uma função? Bem, será que a gente consegue encontrar, né, dois números, né, aqui? X é 2, por exemplo. Se x é 2, o y está unicamente determinado por esse valor de x, né? Ele vai ser... Aliás, se colocar o x igual a 2, já vai extrair raiz quadrada de um número negativo. Isso não pode, tá? Então, para começo de história, para essa regra ela fazer sentido, a gente tem que ter esse número aqui maior ou igual que zero. Então x menos 4 tem que ser maior ou igual que zero. Isso significa dizer que x é maior ou igual que 4. Bem, se x é maior ou igual que 4, uma vez que eu definir um x, o y vai ser a raiz quadrada desse x menos 4. Então, se o x é 5, ok? O
y vai ser a raiz quadrada de 1. Tá certo? Então, claramente, para cada x aqui, você só consegue encontrar um y. Tá? Então, isso aqui seria uma regra de uma função. Vamos tentar ver isso graficamente. Deixa eu colocar aqui vou fazer esse gráfico aqui para mostrar a vocês. Vamos fazer esse gráfico começando em 0, tá? E terminando em 10. SQRT menos 4. Vou fazer esse gráfico aqui, pessoal, rapidinho. Acho que deixa eu avançar um pouquinho mais. Vou colocar 100 aqui para ficar mais fácil de visualizar. Então aqui é o gráfico dessa função, né? Então o x igual a 4 está aqui. Esse cara é o x igual a 4. O x tem que ser maior ou igual que 4. Perceba que na função raiz quadrada de x menos 4, com x maior ou igual que 4, certo? X é maior ou igual que 4, né? Veja que é uma função crescente, né? Ou seja, se você escolher um x 6 e 5, né? A raiz quadrada de 6 menos 4, que é 2, é maior que a raiz quadrada de 5 menos 4, né? Que é 1. A raiz quadrada de 2 é maior que 1, tá ok? E é uma função crescente, né? E à medida que o x aumenta, né? Se você aumentar esse x aqui, se esse x aumenta indefinidamente, né? Ele é tão grande quanto se queira, essa imagem também aumenta. Então, à medida que o x avança, né, a imagem também aumenta. Então o x avança, o y avança. Vejam aí. Cada vez o y aumenta. Tá ok? Uma função crescente. Então aqui é o gráfico de uma função. Vamos pegar outro exemplo. Y igual a x ao quadrado mais ou menos 3. Bem, aqui a gente tem duas possibilidades. O y é x ao quadrado mais 3, ou o y é x ao quadrado menos 3. X ao quadrado mais 3 é uma parábola, né? Que tem concavidade voltada para cima, né? E quando x é 0, o y é 3. Tá ok? Então, vamos tentar ver isso graficamente.
Vou colocar o sistema de coordenadas. Bem, x ao quadrado mais 3 é uma parábola assim. E x ao quadrado menos 3 é uma parábola assim. Ela vai manter o padrão da concavidade, porém ela vai, quando x é 0, o y é menos 3. Então veja, se x for igual a 2, por exemplo, ele vai ter logicamente duas imagens, uma pela curva vermelha e outra pela curva azul. Então isso não é uma função, pessoal. Isso não é uma função. Não tem como aqui o mesmo elemento de domínio, por exemplo, 1, 2, 3, vai ter duas imagens, uma pela primeira curva, outra pela segunda curva. Então, olhando graficamente aqui nesses itens, eu posso dizer que esse caso não é função, porque você tem elementos de domínio com mais de uma imagem. Esse caso é função, embora seja uma função, né, que pegue elementos simétricos de domínio. Por exemplo, aqui, elementos simétricos de domínio. Menos 2, por exemplo, e 2. Menos 2 e 2 vão ter as mesmas imagens. Tá ok? Nesse caso, isso aqui é uma função chamada função par. Isso é uma função par. Isso aqui não é função, tá? Isso aqui também não é uma função. Essa aqui é uma função, né? Não tem problema, não temos problemas aqui de imagens, elementos de domínio com imagens, mais de uma imagem, então não tem. E é assim que a gente identifica graficamente uma função. Bem, então pessoal, vamos ver aqui agora esses exercícios do 9 ao 14. Encontrar o domínio da função. Bem, o domínio da função, vamos pegar o item 9. Veja, tem algum problema aqui que possa causar algum desse número não ser um número real? X ao quadrado mais 4. Bem, x ao quadrado mais 4, qualquer número que você colocar aqui vai dar um número real. Então o domínio dessa função aqui, dada no item 9, é exatamente o conjunto dos números reais. Então aqui é o conjunto dos números reais.
No item 10, nós temos um problema no denominador. O denominador não pode ser 0. Então, x tem que ser diferente de 3. Certo? Então, aqui o domínio vai ser todos os reais menos chave 3 chave. No item 11, a gente tem um problema aqui no denominador, né? O x não pode ser, esse produto não pode ser 0, né? Então x mais 3 x mais 3 vezes x menos 1 é um número que deve ser diferente de 0, mas para isso ser diferente de 0, basta, para isso ser igual a 0, basta que um deles seja, certo, igual a 0. Então, para que seja diferente de 0, os dois ao mesmo tempo tem que ser diferente de 0. Então, x tem que ser diferente de 3, aliás, de menos 3, e, né, o x tem que ser diferente de 1, porque se o x for 1, a gente tem um problema de anular esse produto. Então, qual é o domínio dessa função? O conjunto dos números reais menos chave menos 3, 1, chave. Ok? Esse é o item 11. Vamos para o item 12. O item 12, né? Eu tenho aqui um problema de x não poder ser 0 e também o x não poder ser 3. Então, reais menos o 0 e o 3. Esse é o conjunto domínio. No item H, né? No item H, o 4 menos x ao quadrado tem que ser maior ou igual que 0. Então, 4 menos x ao quadrado tem que ser maior ou igual que 0. E, ao mesmo tempo, isso é uma sentença simultânea, o x, certo, deve ser diferente de 3. Porque se o x for 3, esse denominador se anula. Então, o x tem que ser diferente de 3. Bem, resolvendo essa inequação, é equivalente a dizer que o 4 é maior ou igual 4 é maior ou igual que x ao quadrado. Tá, ok? Isso é a mesma coisa que dizer que x ao quadrado é menor ou igual que 4. Bem, x ao quadrado menor ou igual que 4 significa dizer que o módulo de x, certo, tem que ser menor ou igual que 2. Pois, se você tira a raiz quadrada de x ao quadrado, isso tem que ser raiz x ao quadrado. A raiz de x é uma função crescente, né? Então, se você pegar esse elemento menor que esse, a imagem, o x menor que 4, né? Você tem também a imagem menor. Então, só que a raiz quadrada de x ao quadrado é o módulo de x. Então, o módulo de x menor ou igual que 2, tá? E, né, o x diferente de 3. Então,
Vamos representar geometricamente isso aqui, tá, pessoal? Então, o x menor ou igual que 2. Então, vamos marcar aqui. Módulo de x menor ou igual que 2 equivale a esse intervalo do menos 2 a 2. Vou marcar aqui o menos 2 e o 2. Aí vamos colocar bola aberta ou bola fechada. Bola fechada. A desigualdade é do tipo menor ou igual. Então, bola fechada no 2 e bola fechada no menos 2. O x igual a 3 fica aqui fora, né? Ele não está nesse intervalo, certo? Então o x automaticamente é diferente de 3, né? Então a solução seria exatamente o intervalo de menos 2 até 2. Novamente, se a gente quer encontrar o domínio dessa função aqui no item 14, a gente tem que ter o 4 menos x ao quadrado maior ou igual que 0 e o x diferente de 3. Tá? O 4 menos x ao quadrado maior ou igual que 0 equivale a 4 maior ou igual que x ao quadrado, que é a mesma coisa que dizer que o x ao quadrado é menor ou igual que 4. E tirando a raiz quadrada de x ao quadrado é o módulo de x, certo? E isso tem que ser menor ou igual que 2, pois a função raiz quadrada é uma função crescente, né? E se você pegar um número e outro, um número menor que 4, certo? X ao quadrado é menor que 4, então a raiz quadrada dele vai acabar sendo menor também. E aí o módulo de x tem que ser menor ou igual que 2, de forma, e o x diferente de 3, mas se o módulo de x é menor ou igual que 2, então, né, o x está entre menos 2 e 2, podendo inclusive ser 2 ou menos 2, e nesse intervalo o 3 não pertence. Então essa seria a resposta do conjunto domínio.